Bom, irmãos, boa noite mais uma vez, né? Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui uma vez mais reunidos para ouvir a mensagem do Senhor, né? Já falamos aí um pouco antes a respeito, agora vamos concretizar lendo a mensagem da palavra e depois eu vou explanar um pouco aqui juntamente com os irmãos, amém? Eu vou ler nessa noite no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, né? No capítulo 2, a partir do verso 18. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 2, a partir do verso 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o nome deles. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E disse o homem, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém, irmãos? Até aqui. Bom, essa passagem nos mostra, irmãos, que Deus, quando ele criou o mundo, ele criou tudo de uma forma perfeita e cada coisa no seu devido lugar. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, lá do primeiro capítulo, logo no início, nós vemos que o Senhor foi criando cada coisa no seu determinado lugar, do seu determinado jeito, obedecendo uma ordem cronológica no sentido de que uma coisa foi após a outra, mas não havia cronologia ali. Porque o tempo não era contado até o quarto dia, até quando o sol e a lua foram feitos, e foram feitos também com esse intuito de fazer para que o homem tivesse um norte do que era dia, o que era noite, do que era ano, estações. Então a cronologia de que eu estou falando não é uma questão de tempo, mas é uma questão de ordem. Veja que ele fez a relva, ele fez o pasto, ele fez primeiro aquilo que ia alimentar os animais e depois só então fez os animais. Ele criou os animais e disse a eles, olha, eu criei vocês macho e fêmea, agora vocês se unam, sejam férteis e encham a terra. E depois que ele criou todos os animais do campo, os animais selvagens, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E o homem, irmãos, diferente dos animais, ele criou somente o macho. Ele criou os animais macho e fêmea. Então, aonde tinha um elefante, tinha a sua fêmea. Aonde tinha um cavalo, tinha a sua fêmea. Aonde tinha um gato, tinha a sua fêmea. E qualquer outro animal que foi criado, tinha o seu par. Porém, no caso de Adão, ele criou só o homem. E plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali para cultivar o jardim. E trouxe os animais ao homem e disse a ele assim, olha Adão, eu trouxe os animais que eu criei até você e eu quero que você nomeie esses animais. E o nome que você der a esses animais, eles serão chamados dessa forma. Irmãos, imagina o tamanho da responsabilidade de Adão. Ter que nomear todos os animais criados por Deus. Veja que função gloriosa, né? Receber do Senhor uma ordenança de dizer, olha, você vai dar nome aos animais que eu criei, e o nome que você der, eles serão chamados para toda a vida.
você vai classificá-los por raça e vai dar o nome a eles e eles serão chamados assim. Eu fico imaginando, irmãos, que para Adão foi uma alegria muito grande. Olhar, perceber o mundo que Deus criou, ver a responsabilidade de uma tarefa tão difícil, tão árdua, né? Imagina a quantidade de animais que aquele homem tinha que nomear cada um deles. Uma tarefa difícil, árdua, mas ao mesmo tempo muito louvável. E Adão começa a fazer isso. Adão olha para os animais e começa a nomear os animais. Só que aí, irmãos, no percurso do seu serviço a Deus, Adão percebe uma coisa bem diferente entre ele e os animais. Primeira coisa, a primeira grande diferença entre os homens e os animais. Os animais, eles sabem do outro, mas eles não sabem de si mesmo. Já perceberam isso? Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube bem interessante que um rapaz fez uma experiência aqui no centro de São Paulo. Ele colocou um espelho grande na rua, um espelho em pé, e colocou uma vasilhazinha com ração canina. E ele pedia para que as pessoas que iam passando com o cão trouxessem e alimentassem o seu cão. E aí cada cão tinha uma reação muito diferente uma da outra, mas todos eles tinham uma reação muito estranha. Porque quando eles chegavam perto da vasilha para comer, eles viam a imagem deles, o reflexo deles no espelho, e eles achavam que era outro cachorro. Então alguns corriam com medo, mas outros avançavam no espelho, porque o alimento que estava ali, quando você oferece o alimento do cão, o alimento é dele, então ele não vai deixar o do cão comer, a não ser que ele seja criado junto. Então muitos tinham uma reação de avançar no espelho, ou seja, provando que o animal, ele conhece, ele tem conhecimento, ele sabe do outro, mas de si mesmo ele não sabe. Quantas vezes também nós já não vimos em casa mesmo, no dia a dia, quem já criou cachorro ou gato, ou mesmo em vídeos pela internet, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ou deitado no sofá e querendo morder a própria patinha, porque está achando que é o outro ser, que não é ele. Porque ele tem conhecimento do que ele vê externamente, mas dele próprio ele não tem conhecimento. O animal não sabe de si. O ser humano, o homem, ele sabe do outro e ele sabe de si. É por isso que nós somos considerados totalmente diferentes dos animais, porque os animais eles são irracionais. Isso não quer dizer que eles não pensam. Eles pensam, mas eles não raciocinam. Eles não ajuntam palavras e conceitos, eles não fazem ideias. Nós sim constituímos ideias. Nós sabemos do outro, mas nós sabemos de nós também. O homem sabe de si. Você fala com você mesmo, você conversa com você mesmo. Já se perceberam assim? Todo mundo já se percebeu, né? Nós conversamos com nós mesmos, nós relacionamos ideias e pensamentos, porque nós somos um ser pensante. Nós somos um ser que elaboramos projetos e construímos coisas inacreditáveis. Nós podemos ir muito mais além do que aquilo que nós fomos até hoje, e se nós quisermos, nós iremos como muitos já foram. Então o homem percebendo isso, ele percebeu uma coisa interessante dos animais, que cada animal que o Senhor fez tinha o seu par. Ele fez os animais em casal. E ele deu uma ordem muito interessante aos animais. Ele falou, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O Senhor diz que foi feito macho e fêmea, e cada um a sua espécie, e com o intuito de se juntarem, de se unirem, de serem férteis, multiplicarem e encherem a terra. Essa foi a ordenança do Senhor. Mas o homem, todavia, estava só. E aí, irmãos, quando Adão percebeu isso, que à medida que ele ia dando nome ao animal, ele tinha que dar o nome tanto do macho quanto da fêmea, e os dois estavam juntos, e estavam felizes por estar juntos. Quando ele olhava na imensidão do paraíso, ele via os animais em casais juntos, sendo férteis, sendo fecundos e se alegrando um com o outro. Adão ficou triste. Adão ficou triste porque para ele, diz o texto bíblico, não se achou alguém que fosse semelhante. Para ele não se achou alguém, todavia, que fosse igual a ele. Ele estava sozinho. E Deus fez isso, irmão, de propósito. Sabe por que Deus fez isso?
Porque Deus queria ensinar, bem pedagogicamente, bem no início da infância, apesar do homem ter sido feito adulto, mas da sua infância imatura, de que ele não era o todo, ele era apenas a metade. De que existiria ou deveria existir uma outra metade que formasse ele o todo. E é aí, quando Deus vê a tristeza de Adão, Adão olhando lá na lagoa o seu reflexo e vendo os animais todos bebendo água na lagoa, dali do paraíso, e à medida que o macho vinha beber, a fêmea vinha também no reflexo da água, aparecia o rosto dos dois, porém o dele estava sozinho. Ele se via sozinho, ele desejava, ele queria alguém do seu lado que lhe fosse idôneo, que lhe fosse semelhante, que lhe correspondesse. E aí Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora que lhe seja idônea, que lhe corresponda. E aí, irmãos, vem uma coisa bem interessante aqui, que a Bíblia diz que Deus pega Adão e coloca ele num sono bem profundo, né? E aí, quando ele está num sono bem profundo, Deus abre um dos seus lados, tira uma das suas costelas, e é importante falar sobre esse nome costela, porque da época que a Bíblia foi escrita, existia lá na Mesopotâmia uma língua que é morta já há muito tempo e que não existe mais, mas que a tradução da palavra costela queria dizer vida. Então era como se o texto bíblico estivesse dizendo que do homem Deus tirou a vida e transformou aquela vida que tirou dele em uma mulher, em alguém que lhe fosse semelhante, em alguém que lhe fosse igual. E aí quando Adão acordou daquele sono profundo que ele dormiu, que parecia mais... A gente tem uma médica aqui, ele pode até falar melhor do que eu, que parecia mais uma anestesia, né? Não parece, irmãos, que Deus deu uma anestesia em Adão e Adão adormeceu profundamente. Aí só depois que ele adormeceu foi que ele abriu um lado dele. Aí depois que abriu o lado, tirou a costela. E depois que tirou a costela, a Bíblia diz que fechou o lugar. Olha como isso parece com uma cirurgia. Muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem produzida, né? Se os homens prestassem mais atenção na palavra de Deus, a própria ciência, né, prestasse mais atenção na palavra de Deus, talvez não sofressem tantas doenças malignas, porque a palavra de Deus nos traz um conhecimento profundo sobre ciência. E a palavra de Deus não está contra a ciência e nem a ciência contra a palavra de Deus. Eu acho que as duas tinham que se juntar, o conhecimento bíblico com o conhecimento científico tem que se juntar para que isso seria e será um grande benefício para a raça humana. Quando os cientistas pararem de serem tão repelidos, né, ou repelirem tanto conhecimento divino, e quando nós também, que pertencemos também a Deus, pararmos também de não querer aceitar a ciência, porque a ciência nos ajuda, a ciência nos favorece. Quando uma coisa se juntar com a outra, vão ser só benefícios múltiplos para a raça humana. Então, eu não sei em que ano foi criado exatamente, eu não sou muito bom em guardar dados, em que ano foi criado realmente a anestesia, mas até ser criado a anestesia, irmãos, as amputações que eram feitas, as cirurgias que precisavam ser realizadas, tudo era feito, como nós conhecemos no ditado popular, a ponto cru. Se arrancava uma perna, por exemplo, de um soldado em guerra quando ele era atingido, para que aquela perna não necrosasse e ele não viesse morrer, serrando, sem dar nenhuma anestesia. Porque não se tinha anestesia, só veio ser descoberto muito tempo depois. Mas a Bíblia, aqui o texto bíblico, nos dá um indício de que aquilo ali foi uma cirurgia, foi muito bem elaborada, foi muito bem feita. Então nós precisamos prestar mais atenção no que a palavra de Deus tem nos ensinado, porque coisas riquíssimas tem no texto bíblico que nós podemos nos favorecer e favorecer toda a raça humana. É mais um indício de que nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, quem dá essa atenção, aceitar as descobertas que a ciência tem trazido para a gente, porque tem favorecido e muito. Então essa é a minha opinião, que quando uma coisa se juntar com a outra, só virão benefícios para a raça humana. Então Adão está ali, ainda anestesiado por Deus, e quando ele acorda, ele vê ao seu lado aquela imagem feminina, aquela imagem
que seria uma imagem muito parecida com ele, mas com traços mais delicados, com traços diferentes, com cabelo diferente, com corpo diferente, com unhas diferentes, com um seio diferente do peito dele, com toda aquela parte ali que ele tinha totalmente diferente, mas que era alguém que lhe era semelhante, que aparentemente parecia ser mais frágil, mas lhe era semelhante. E é chamada de ajudadora. O próprio Deus chama a mulher de ajudadora, de auxiliadora. Isso, irmãos, há muito tempo pareceu, nas mentes mais ignorantes e preconceituosas, algo que deixava a mulher muito abaixo do homem. Não, a mulher é só uma auxiliadora. Não, a mulher é só uma ajudadora. É o sexo mais frágil. Paulo fala sobre isso, né? Só que entenderam mal até o que Paulo falou. Porque, na verdade, irmãos, esse termo auxiliadora ou ajudadora, você sabe para quem que foi usado esse termo? Para o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, quando vier o ajudador, quando vier o auxiliador, está escrito lá em João. O Espírito Santo de Deus é chamado de auxiliador, de ajudador. E aí eu pergunto a vocês, entre homens e mulheres e entre todos os seres humanos da Terra, existe alguém que tem mais importância para a gente hoje do que o Espírito Santo de Deus? Existe alguém que tenha mais poder, que tenha mais intimidade com Jesus ou com o próprio Pai do que o Espírito Santo de Deus? E ele é chamado de ajudador, ele é chamado de auxiliador. Então, em momento algum da história, mesmo com toda ignorância e com todo preconceito, o título de ajudadora e de auxiliadora da mulher para com o homem é um título abaixo ou rebaixado. Muito pelo contrário, é um título muito acima. O homem desejou freneticamente e com todas as suas forças aquele ser que estava ali do seu lado. De modo que a gente precisa entender, irmãos, que tudo que existe hoje na Terra, a maioria das coisas que existe hoje na Terra, existem por causa do ser humano e principalmente por causa da mulher. Nós vivemos num país e num lado do Ocidente aonde ainda o sistema é muito machista. Né? É assim, não é? Os irmãos concordam? Você veja que, por exemplo, vamos começar com a nossa própria, né, imagem de religiosos, né? Deus é homem, né? É ou não é? Deus é homem, é o que a gente chama de homem, chama de pai, né? Mas, na verdade, Deus não tem sexo, irmão. Quem teve sexo definido foi Jesus quando nasceu como homem. Mas Deus, na verdade, não é homem. Deus não é mulher, Deus é Deus. Então ele não existe no sentido de que nós podemos tocar nele, nós podemos falar com ele, nós podemos ouvir ele, nós podemos sentir o seu braço, sua perna. Deus, o Pai, não existe nesse sentido, ele não é tangível. Nós não podemos conhecer o Pai, a não ser pela pessoa de Jesus, a não ser pelo que Jesus nos ensinou a respeito dele, a não ser depois da materialização de Deus na pessoa de Jesus e da forma como ele explicou Deus. Tanto é que Filipe uma hora diz, olha, mostra-nos o Pai é o que basta. E Jesus diz, mas vocês estão com o Pai todo dia. Porque quem vê a mim vê o Pai, no sentido de que as coisas boas de Deus estão todas em Cristo, as maravilhas de Deus estão todas em Cristo, mas irmãos, esse sentimento que chega a ser até um pouco fanático da parte dos religiosos de que não vem a hora de chegar no céu e ver em Deus, e tocar em Deus, e beijar em Deus. Eu já vi irmãos falando que vão sentar no colo de Deus e beijar a face de Deus. Irmãos, isso é um sentimento muito bonito, é um sentimento lindo, inclusive, porém, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Jesus deixou bem claro que quem quiser ver Deus, olhe para ele. Que quem quiser saber como Deus é, se satisfaça nele. Ele é Deus para a raça humana. Essa história de que eu vou ver Deus, o Pai, face a face, isso não é bíblico. Isso é uma tradição religiosa, isso não é bíblico. Então, quem quiser ver Deus, veja Jesus. Quem quiser tocar em Deus, toque em Jesus. Ele vai habitar conosco a eternidade. É Ele, o Deus Filho, que habitará conosco a eternidade. E no caso do homem e da mulher, do macho e da fêmea, daqueles que foram constituídos por Deus para multiplicarem, para encher o mundo, nós sabemos, irmãos, que um depende do outro.
Um depende do outro. Veja que Adão estava ali efetuando o seu trabalho, fazendo aquilo que Deus lhe mandou, e ele sentiu uma falta profunda de alguém que lhe completasse. Aí eu quero entrar numa questão um pouco mais delicada, como eu falei com os irmãos antes, mas que a gente tem que falar a respeito. Aí você pode me perguntar assim, ô irmão Kleber, mas é aquelas pessoas que decidiram não se casar, o homem que decidiu não ter mulher, a mulher que decidiu não ter homem, como é que fica essa história? O apóstolo Paulo, por exemplo, é um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo resolveu, e ele deixou bem claro, não se casar porque ele queria se entregar 100% inteiramente à obra de Deus. Ele resolveu não ter relacionamento conjugal e ficou sozinho a vida toda. Primeiro porque boa parte da vida dele foi preso. Mas enquanto ele esteve solto, ele resolveu viver sozinho. Então ele não sentia falta de uma companheira, de uma ajudadora, como mulher, como esposa, para ter filhos e procriar, não. E a explicação disso, quem fala é Jesus. Jesus diz também que nasceram pessoas que eram eunucas, não eunucas feitas pelos homens, né? Mas eunuco de nascença, aquele que nasceu para se entregar única e exclusivamente à obra de Deus. Ele deixa bem claro que ele mesmo era alguém assim, que veio única e exclusivamente para a obra de Deus. Era aquele chamado de Nazireu, o homem que não vai ter relacionamento com mulher, o homem que não vai ter uma família, o homem que vai viver única e exclusivamente para a obra de Deus. Então essas pessoas que nascem e são totalmente avessas ao sexo, são totalmente avessas ao relacionamento conjugal e que não querem casar nunca, são normais? São normais. A Bíblia fala sobre isso. A própria ciência também diz que essas pessoas não têm uma necessidade da parte casual, da parte sexual. Então elas vivem assim porque querem, porque optaram viver assim, e vivem bem, e vivem a vida inteira assim. E nós conhecemos pessoas que são assim, ou conhecemos pessoas que já faleceram, mas que eram assim e viveram assim a vida inteira. Agora também tem aquelas outras pessoas, como eu falei lá no início, irmãos, que resolvem ou que não resolvem, que estão numa condição em que não sentem atração pelo sexo oposto, que sentem atração apenas pelo próprio sexo e se unem às vezes, homem com homem, mulher com mulher, para viverem uma vida juntos e se dedicarem um ao outro. E hoje em dia a lei até permite que eles, se quiserem fazer, adotem uma criança para criarem como filho. E eu disse no início que isso nunca foi um assunto que esteve na agenda de Deus e nem esteve na agenda de Jesus. Jesus, o próprio Cristo, nunca tratou sobre esse assunto. Ele tratou sobre as vidas. Ele tratou sobre a pessoa viver bem, a pessoa viver tranquila, viver em paz, alcançar o dom de Deus. Mas isso nunca foi a agenda de Jesus. Mas essas próprias pessoas, tanto as que resolveram viver sozinhas, quanto as que resolveram viver com pessoas do mesmo sexo, também saíram, irmãos, de uma procriação de um homem e de uma mulher, de um macho e de uma fêmea. Então, o que nós precisamos aceitar como cristãos? O que nós precisamos respeitar como cristãos? E qual que é o nosso limite? O nosso limite é o mesmo de Jesus. Jesus tinha limite? Não. Mas Jesus não tinha limite para quê? Jesus não tinha limite para amar. Jesus não tinha limite para socorrer. Jesus não tinha limite para acudir. Jesus mudou alguma coisa nele porque ele entrou na casa de Zaqueu, que era um ladrão? Não. O que mudou foi Zaqueu. Jesus mudou alguma coisa nele quando ele entrou na casa de Mateus? Porque na casa de Mateus, o jantar que ele foi, só tinha ladrão e prostituta. Mudou alguma coisa de Jesus? Não. Mudou em alguns ladrões e em algumas prostitutas que ali estavam. Talvez não todos, mas em alguns mudou. Quando Jesus sentou à beira daquele poço e conversou com aquela samaritana, mudou alguma coisa nele? Ele foi mal influenciado? Não, mudou na samaritana. E depois em Samaria inteira, porque a mulher foi lá e divulgou que Jesus estava ali, e os homens vieram e comprovaram realmente que era o Filho de Deus, e levaram ele para a cidade, e ele mudou a visão de muita gente que estava ali. Então, todos os encontros de Jesus foram com pessoas
que tinham problemas sérios. A Bíblia diz, irmãos, a lei de Moisés condena quem toca no leproso, porque quem toca no leproso fica imundo. E Jesus tocou no leproso. Mas por que Jesus não ficou imundo? Porque quando Jesus tocou no leproso, o leproso ficou limpo. Estão conseguindo me compreender? Então o que a gente precisa, na verdade, absorver do Evangelho, e o que precisa fazer parte da nossa agenda, são os socorros. Nós precisamos socorrer gente. Nós não podemos qualificar que tipo de gente que é. Eu preciso socorrer gente, seja ele mulher, seja ele homem, seja ele alguém que vive com pessoas do sexo oposto, seja ele alguém que vive com pessoas do mesmo sexo. Não importa quem seja, eu preciso socorrer gente. Eu preciso ensinar o caminho do Evangelho, e a minha referência principal para ensinar o caminho do Evangelho é o amor, é a dedicação, é a paixão de Cristo que o levou à morte, uma morte maldita de cruz. E ele morreu por aquelas pessoas, irmãos, que querem viver juntas, uma com a outra, e que são do sexo oposto. Ele morreu por aquelas pessoas que têm aversão a sexo e querem ficar sozinha a vida inteira. Ele morreu também por aquelas pessoas que vivem com pessoas do mesmo sexo. Ele morreu por gente, por pessoas, e foi por todas. Ninguém foi excluído da cruz. Ninguém absolutamente foi excluído da cruz. Todos estavam ali em Cristo, morrendo para Deus. E todos, da mesma forma, estavam ressuscitando 3 dias depois, quando ele ressuscitou, porque ele não só morreu por a gente, ele também ressuscitou por a gente. E se ele morreu pelo heterossexual, se ele morreu pelo homossexual, se ele morreu pelo eunuco, ele também ressuscitou por cada um deles. Então eu não sei aonde é, irmãos, que tem a trava. Eu não sei aonde é que está construído o muro que o sangue de Jesus não conseguiu derrubar ainda. Ou melhor, eu sei. É no conceito religioso. É um sistema religioso que bota uma venda nos olhos dos crentes e faz com que eles não entendam que Deus é um Deus de todos. Mesmo que nem todos queiram ele, mas ele é um Deus de todos. Deu o seu filho para morrer por todos, porque a Bíblia diz que Deus amou os crentes de tal maneira, Deus amou os católicos de tal maneira, Deus amou os espíritas de tal maneira. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer pelo mundo, por todos. É isso que a Bíblia diz. É disso que o Evangelho está repleto, está cheio. O que eu queria que os irmãos entendessem é que nós não precisamos mudar o nosso jeito de ser e nem mudar nas coisas que a gente acredita. E a própria ciência, mais uma vez, vai comprovar que homem é homem, mulher é mulher. Isso não muda. Eu posso fazer todas as intervenções, sejam elas a nível psicológico, a nível físico, com transformações, com cirurgias. Se você furar agora a ponta do teu dedo, aí onde você está, e tirar uma gota do teu sangue, e você dessa gota de sangue abrir a fita do DNA e tirar um cromossomo de dentro dela, dentro desse cromossomo vai ter 2 letras. XX se você for mulher e XY se você for homem. E isso não muda. Isso não vai mudar. Homem é homem, mulher é mulher. Mas essa não é a agenda do crente. Essa não é a agenda do Senhor Jesus Cristo e essa não é a agenda da Igreja de Jesus. Essa pode ser a agenda, irmãos, do sistema religioso. Pode ser que faz lá a marcha para Jesus em contrapartida ou para o enfrentamento com a marcha gay. Os caras vão lá, faz a marcha gay, aí no outro dia, um mês depois, vai lá e faz a marcha para Jesus, para mostrar quem é que tem mais gente. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Nós não vivemos num confronto.
Nós não temos inimigos constituídos. E se nós temos algum inimigo, não fomos nós que constituímos. Foram eles que constituíram a nós inimigos, e a Bíblia diz que eu preciso orar por eles. Amai os teus inimigos e orai pelos que vos perseguem. De modo que se tem alguém que está contra você, a maior resistência que você pode fazer contra ele é com passividade. Você tem que ser pacífico, como Jesus foi. Não é com enfrentamento que eu vou vencer o mundo. É com fé. É com propósito. É com uma luta, mas uma luta espiritual. Lembra o que Paulo disse? Paulo disse que não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra seres que estão numa dimensão na qual eu não consigo ver, tocar, acessar. São esses seres que são a minha luta. Porque eu devo lutar contra. Não são seres humanos. De modo que a pessoa que está diante de mim, esteja ela em que condição estiver, se ao meu ver é boa ou não, ele não é meu inimigo. E se ele se constituir meu inimigo, aí é que eu devo amá-lo, porque a ordem de Jesus é ame. E ore por quem te persegue. Então qual é a melhor forma de encarar essas coisas que vêm contra o casamento, que vêm contra a família, que vêm contra o tradicionalismo familiar? Qual é a melhor forma de encarar isso? Porque a gente sabe que também que tem um movimento muito grande que vem contra isso, que quer destruir. A gente sabe disso, que tem pessoas mal intencionadas nesse meio, em todos os meios. Mas o que nós, como cristãos, temos que fazer? Ficar de mãos e pés atadas e só dobrar o joelho e orar? Não, irmão, nós temos que fazer isso, dobrar o joelho e orar, mas nós temos que tomar as nossas decisões. Existem decisões que só nós, seres humanos, podemos tomar, e quando tomamos, resolvemos as situações do mundo. E uma das decisões que nós temos que tomar é nos unir cada vez mais. Sabe por quê? Porque a agenda desses grupos que muitas vezes vêm contra nós ou vêm contra qualquer outra instituição familiar que quer o bem da nação, que quer o bem do povo, a estratégia principal desses que estão na cúpula é fazer com que a gente se divida. É com que se levante uma bandeira aqui, com que se levante outra ali, com que se levante outra bandeira acolá. E quanto mais bandeira tiver em pé, e quanto mais grupinho tiver separado, se reunindo, fazendo ajuntamento separado, melhor é para eles, porque a melhor forma de você conquistar e dominar é dividindo. Isso é antigo. Isso a história inteira mostra isso da humanidade. Quer dividir, quer conquistar um povo? Divida ele. Então está na hora da igreja do Senhor Jesus Cristo, que se chama Assembleia, que se chama Igreja da Graça, que se chama Congregacional, que se chama Batista, Presbiteriana, e eu não vou dizer mais não, porque são muitos, eu vou ficar a noite inteira dizendo. Mas está na hora da Igreja de Jesus, que se chame pelo nome que chamar, se unir. E se unir para quê? Para ir contra isso? Não, para ir a favor do mundo. Para ir brilhar no mundo, para ir salgar o mundo. Porque nós somos sal e luz. Nós precisamos ser, sim, a maioria, mas a maioria dos que oram, a maioria dos que intercedem, a maioria dos que fazem o ID de Jesus Cristo e conquistar as pessoas pelo amor. Fazer como Jesus fez. É isso, irmãos. A nossa agenda precisa ser a agenda de Jesus. Quando Deus deixou que Adão sentisse falta de alguém que lhe fosse semelhante, e Adão sentiu e ele fez alguém semelhante, ele disse, olha, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Era para o homem e a mulher e os seus descendentes viverem bem na terra. Mas por causa de uma tentação, como nós vimos no culto semana passada, a irmã Fátima pregando, por causa de uma tentação, por causa de um fruto, escuta bem isso, por causa de um fruto, o homem perdeu o paraíso. Por causa de uma tentação. Então, depois que o homem pecou contra Deus e perdeu o paraíso,
Algumas maldições, como foi dito ali na pregação, vieram até ele. E uma delas foi para o homem que disse: a terra será maldita por tua causa. A terra será maldita por tua causa. Nascerão espinhos e abrolhos, aonde antes não tinha. Será mais difícil para ti viver numa terra assim, amaldiçoada. E para a mulher disse: as tuas dores de parto serão aumentadas e em meio a dores darás luz a filho. Não estava falando só de dor física não, irmão. Estava falando, por exemplo, de Eva ver Adão e Caim se matando, os dois, e Caim matar o irmão, o filho dela mais novo, que era Abel. Veja se isso não é uma dor de parto que vai na mente, que vai no coração, que vai no ser, no mais âmago do ser. Era disso que Deus estava falando quando disse que ia aumentar as dores de parto de Eva. É que ela ia ver filhos dela amaldiçoados. Então, quando diz que na terra ia nascer espinhos e abrolhos, tudo quanto é de avesso e de ruim começou a progredir a partir daí. Então não é estranho que eu veja as coisas na terra que não concordem com a palavra de Deus. É verdade, a maioria das coisas não concordam mesmo. Mas eu vou fazer o quê? Desprezar as pessoas porque as pessoas não estão de acordo com a palavra de Deus? Ou porque não estão de acordo com o meu conceito religioso que eu aprendi dentro do sistema? Porque é isso que o sistema quer. Que eu me divida, que eu me separe. Então vamos fazer ao contrário do que o sistema quer e ao favor do que Deus quer. O que Deus quer, ô irmão Leandro, das guerreiras aí, é que elas orem por essas vidas mesmo, que elas busquem por essas vidas, que elas dobrem o joelho e mostrem ao Senhor a situação em que elas estão e que essa situação mude para a honra e glória de Deus. O que Deus quer da gente... Oi, irmã? É, irmão, a gente tem que fazer isso. O mundo não vai mudar por outro veio. Abrir os olhos para fazer o que você está dizendo, vai ser uma união única. Vai ser, meu irmão. E precisa ser, sabe por quê? Porque enquanto a gente não tomar uma atitude desse tipo, o mundo não vai mudar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O mundo já tem mudado muito porque a igreja tem entendido e tem mudado. Então nós precisamos abrir as portas, não é nem da igreja, é do coração. Nós precisamos abrir as portas da mente e entender que, independente do que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, elas precisam do nosso amor, elas precisam da nossa dedicação, elas precisam do nosso abraço, do nosso socorro. O mundo precisa da igreja, ele pode até não saber disso, mas o mundo precisa da igreja. E se você se sente igreja, e eu sei que se sente, abrace o mundo. Você não precisa aceitar as coisas ruins do mundo e nem se interiorizar com as coisas ruins do mundo. O que você tem que fazer é socorrer as pessoas e não passar em rosto o que de ruim ela tem feito. Falar é o que de bom Jesus tem feito. É aí que está o erro. A Bíblia Sagrada, eu disse isso 1 milhão de vezes já e vou dizer mais outro 1 milhão. A Bíblia Sagrada não é um livro de proibições, nunca foi. A Bíblia não é um livro de proibições, ela é um livro de ensinamentos. Quando nós deixarmos de lado essa cauterização mental que nós temos de falar para as pessoas o que é proibido diante de Deus e começar a ensinar o que Deus quer de bom para as pessoas vão se chegar muito mais a Deus do que se chegam agora. Nós precisamos, irmãos, com urgência, abrir nossa mente, abrir nosso coração, porque enquanto a igreja está crescendo, o reino do inferno está diminuindo. Eu tenho certeza absoluta disso. Parece que é o contrário, parece que o reino do inferno está crescendo. Está não. Por que Satanás anda tão furioso nos últimos tempos? É porque ele está vendo que o reino dele está diminuindo. Porque à medida que a igreja progride e cresce na terra, o reino do inferno é sucumbido. Quando Jesus diz ali, veja uma coisa errada que nós entendemos. Eu já vou encerrar, irmãos. Veja uma coisa errada que nós entendemos. Quando Jesus diz ali que vai construir a sua igreja em cima daquela pedra, que não é Pedro. A pedra é o testemunho de Pedro. É ele, é Jesus. Ele é a pedra. Quando ele diz, sobre esta pedra, eu levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a impressão que nós temos, ou o que foi nos ensinado, é que nós temos que correr toda hora do inferno. É que nós temos que correr porque a porta do inferno está aberta e ela quer nos engolir, e a gente tem que correr porque ela está aberta e ela quer nos engolir. Não, irmão. Não foi isso que Jesus disse, não. Pelo contrário.
Jesus disse que as portas não prevalecerão. Antigamente, o que sustentava um reino, um castelo, eram as portas. Quando o inimigo vinha contra os castelos e os reinos, eles fechavam as portas, reforçavam aquelas portas e o inimigo batia ali dias a fio e não conseguia arrebentar, porque as portas prevaleciam. Então é o contrário do que nós entendemos. O inferno não está com a porta aberta perseguindo a igreja, ela está com a porta fechada. É nós que temos que perseguir o inferno batendo na porta e arrebentar as portas do inferno e resgatar tudo aquilo que o diabo nos tomou. É esse o entendimento que Jesus estava dizendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Elas vão cair. E nós vamos invadir o reino do inferno, que a Bíblia diz que o mundo jaz nele, está caído, doente sobre ele, e vamos conquistar. A igreja está correndo de Satanás, irmãos. É para ser o contrário, é para Satanás correr da igreja. Então nós precisamos entender que a força está conosco. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se maior é o que está em nós, vamos para cima do inferno com tudo. Mas vamos para cima com amor. Quando se tratar de pessoas e de gente, é com amor. Esses dias alguém me perguntou uma coisa muito interessante. Eu não sou muito falar de política não, tá, irmão? Nem vou falar aqui também. Mas eu estava até conversando com minha mãe esses dias e que alguém perguntou uma coisa interessante. Perguntou para mim se a gente deveria orar pelos políticos. A gente deve orar por todo mundo. Deve orar por todos. Político também é gente. Não, mas se o político ganhar, para o político perder. Não, irmão. Ninguém deve orar nem para o político ganhar, nem para o político perder. A gente deve orar pelas pessoas. Porque Bolsonaro precisa de oração. Não precisa? Lula também precisa. Os dois são carentes de oração. E quem é que tem que orar por Bolsonaro e pelo Lula? A igreja. A gente tem que orar principalmente para que se um dos dois ganhar, e um dos dois vão ganhar, não sei quem é, mas um dos dois vai ganhar, para que o governo seja pacífico. O que nós precisamos é de paz. Nós precisamos de paz para quê? Para continuar lutando e fazendo o ID de Jesus. Tem países aí que já estão expulsando religiosos lá, prendendo freira, prendendo padre, expulsando o pessoal do país, o pessoal não consegue fazer missa, nem culto, nem na rua mais. É isso que nós não queremos no nosso país. Então nós devemos orar para que quem for eleito siga num governo em paz, para que a gente possa trabalhar em paz. Porque se não tiver paz, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, debaixo de cacete, se for preciso, mas vai trabalhar. Mas a gente precisa orar para que a gente tenha paz. Então a gente precisa orar sim pelos nossos governantes, a gente precisa orar sim, como disse Paulo, por todos os homens, fazer intercessão por todos os homens, principalmente pelos governantes do país que regem a nossa nação. Então está respondido aqui, vai para o YouTube. Temos que orar pelo Bolsonaro sim, temos que orar pelo Lula sim, e por todos aqueles governadores que foram eleitos, ou que ainda serão eleitos no segundo turno, pelos senadores, pelos deputados, para que Deus possa trabalhar a mente desses homens, para que o coração deles possa se voltar para Deus e eles possam fazer coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas isso só vai acontecer quando a igreja orar. É quando a igreja se determinar a pregar o evangelho do Senhor, tirar as fantasias da mente e viver o evangelho do Senhor. Amém? Então nós precisamos fazer o ID do Senhor, irmãos. E o ID do Senhor, se você está na dúvida de como fazer, como é que eu começo? Comece com amor. Vá com amor do começo até o fim da sua vida. Se você não fizer nenhuma outra coisa para Deus, mas se você amar o teu semelhante, o teu próximo, a tua vida inteira, você vai estar fazendo o melhor que você podia fazer para Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Que nós nos amemos uns aos outros. Amém? Deus seja louvado, Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.